Boa noite para você que está aí nos assistindo. Eu queria convidar você agora a chamar toda a sua família para estar aí participando conosco, né? Nós estamos muito felizes de estar aqui mais um domingo aí na sua casa. Eu desejo que o Espírito Santo faça muita coisa aí, então já se conecte agora conosco. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia em Lucas capítulo 24, no versículo 30, e a palavra de Deus diz o seguinte lá: E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: Porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Sabe, eu quero te fazer uma pergunta: quando foi a última vez que o seu coração ardeu por Jesus? Os discípulos, eles estavam indo com Jesus sem reconhecer eles. E quando Jesus dá a ceia, quando ele parte o pão, então os olhos deles se abrem. E aí quando Jesus vai embora, eles estão indo para aquele caminho. Eu imagino que eles estavam voltando muito rapidamente, porque eles estavam muito felizes e o coração deles ardia por aquilo. E eu quero perguntar para você: quando foi a última vez que seu coração ardeu? Quando foi a última vez que seu coração queimou por Jesus? Então eu quero convidar você agora para dar tudo aquilo que você tem, render tudo o que você tem a Deus. Eu convido você a se colocar aos pés de Jesus e que seu coração possa arder, assim como os dos discípulos arderam. Porque quando Jesus ele nos dá aquilo que ele tem para nós, então os nossos olhos se abrem. Que Deus possa te abençoar muito. O nosso culto começa agora. Tudo que eu provei e tudo que eu já vi, nada se compara ao teu amor. Jesus, és para mim mais que tudo aqui. Desejas tua glória, eu correrei pra te encontrar. Então me lançarei ao teu olhar. Mostra-me tua face, nada mais importa. Espírito Santo, eu anseio por ti. Rendido eu estou e eu me entrego totalmente, totalmente.
eu estou, e eu me entrego totalmente, totalmente. Libera o teu poder, sei que existe mais, leva-me mais fundo. Vem, enche esse lugar, que seja aqui na terra, como é no céu. Teu poder, sei que existe mais, leva-me mais fundo. Vem, enche esse lugar, que seja aqui na terra, como é no céu. Que seja aqui na terra, como é no céu. Que seja aqui na terra, como é no céu. Mostra-me tua face, nada mais importa. Espírito Santo, eu anseio por ti. Rendido eu estou, e eu me entrego totalmente, totalmente. Mostra-me tua face, nada mais importa. Espírito Santo, eu anseio por ti. Rendido eu estou, e eu me entrego totalmente, totalmente. Aos que receberam e aos que creram em seu nome. Deu-lhes o direito de se tornarem os seus filhos. Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos os seus filhos, que somos os seus filhos, que somos os seus filhos, que somos os seus filhos.
Seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Aos que receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os seus filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos os seus filhos, que somos os seus filhos, que somos os seus filhos, que somos os seus filhos. O Pai me adotou, seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou, seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Você que está aí na sua casa, declare bem alto: eu já não sou mais órfão. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. O Pai me adotou. O Pai me adotou, seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Você pode declarar isso mais uma vez, o mais alto que você puder. O Pai me adotou, seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Senhor, nós te exaltamos pelo teu amor que nunca nos abandona, que sempre nos alcança. Te exaltamos, Senhor, porque o Senhor nos adotou como filhos do Senhor. E hoje nós temos direito à herança. Nós temos direito, Pai amado, a uma herança eterna, uma herança incorruptível. Nós te exaltamos, Senhor, pelo teu amor que nunca se acaba.
pelo teu amor, Pai amado, que é tão grande. Te exaltamos em nome de Jesus. Boa noite. Para mim é uma alegria estar aqui com você, compartilhando desse culto. Hoje eu quero te convidar a pegar sua Bíblia, se você ainda não pegou, e abrir comigo lá em 2 Coríntios 9, versículo 7. Enquanto você pega, enquanto você abre aí, eu quero te lembrar de alguns avisos. O primeiro dele, para nós e para você também. Esse é o mês da mulher e por isso nós estamos compartilhando todos os dias no Instagram das Mulheres que Amam a Deus, vídeos que vão te edificar, vídeos que falam sobre as verdades de Deus sobre nós. Por isso eu quero te convidar a todo dia checar lá e assistir esse vídeo conosco. Lá em 2 Coríntios 9 diz assim, 7. Cada um deve decidir em seu coração quanto dar. Não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Durante esse tempo, nós temos inúmeros motivos para agradecer a Deus, principalmente pela nossa vida, por tudo aquilo que Deus tem feito em nós, através de nós como igreja também. E por isso, eu quero nesse momento te convidar a colocar no seu coração essa verdade de que Deus ama quem dá com alegria, não por obrigação, mas com alegria, Nós devemos agradecer ao Senhor e eu desejo ter essa honra de agradecer ao Senhor com as minhas ofertas, com as minhas atitudes, por tudo aquilo que Ele tem feito. Aqui o texto fala assim, não por obrigação, não porque eu devo, mas porque eu amo reconhecer o Senhor em todos os meus caminhos. Eu amo reconhecer o Senhor no meu dia, eu amo reconhecer o Senhor no meu trabalho, eu amo reconhecer o Senhor na minha vida, em tudo que eu faço, em tudo que Ele me dá. E é por isso que nós devolvemos a Ele aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos. Por isso, nesse momento, eu quero te convidar a preparar a sua oferta. Você pode fazer isso através de Pix, e o nosso Pix vai estar disponibilizado para você. Você pode fazer através de transferência bancária, você pode depositar a sua oferta. Ou, se nenhuma dessas opções é viável para você, você não está por dentro, você pode falar conosco. Nós desejamos marcar um horário para você vir aqui no templo, para que você possa permanecer fiel ao Senhor. Esse é o desejo dele, que nós permanecemos fiéis ao Senhor nesse tempo. Eu também quero lembrar você que desde segunda-feira nós estamos de jejum, 14 dias de jejum pelo Brasil. O corpo de Cristo, todas as igrejas da nossa nação estão junto conosco nesse jejum. E eu quero convidar você, se você por acaso não está fazendo esse jejum conosco, você faz parte da igreja do Senhor. E nós desejamos realmente que o Senhor olhe para nós com atenção. Nós precisamos do favor dEle, da graça dEle, da mão dEle. Por isso nós estamos intercedendo nesses dias. Então fale conosco, se você deseja que nós te mandemos os pedidos de oração, a gente te manda para você orar aí da sua casa. Eu também quero lembrar que nós permanecemos no relógio de oração, Nesse tempo não há nada melhor que nós possamos fazer do que orar a Deus. E por isso eu quero te falar que se você deseja também participar do relógio de oração, você pode nos mandar uma mensagem. A gente te manda o relógio, você pode escolher o melhor horário para você, o horário mais acessível, para que você possa orar conosco. Então, nesse momento aí, já deu tempo de você fazer o que você precisava. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos para que a gente possa orar. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por esse dia. Eu quero te agradecer pela vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Senhor, eu quero te agradecer pela sua bondade, pelo seu amor, pelo seu favor, pela sua fidelidade, Senhor. O Senhor está conosco. O Senhor tem se mostrado fiel, o Senhor tem mostrado a sua mão poderosa.
E hoje, Deus, eu quero pedir para que o Senhor abençoe a todos que estão aqui conosco. Que o Senhor prospere, Senhor, as finanças, a saúde, as emoções do seu povo. Senhor, nos protege, nos blinda de todo mal. E recebe, Deus, nesse momento a nossa adoração como um perfume suave, um perfume agradável. Deus, que hoje o nosso coração possa te agradar, possa te adorar. Recebe as nossas ofertas, em nome de Jesus, amém. Amém? Povo de Deus, graça e paz, boa noite a todos, uma alegria para nós estarmos juntos mais uma vez para cultuarmos o nosso Deus. Esse mês de março tem sido um mês abençoado para nós. Nós temos trabalhado todos os domingos desse mês e também durante a semana nas células e nos nossos demais grupos. Nós temos trabalhado um tema especial. Nós estamos todos juntos lendo o livro Kryptonita do pastor John Bevere e nós temos usado os princípios que temos aprendido na palavra de Deus e que esse pastor tem, na verdade, esclarecido através dessa leitura. E nós temos feito uma série de mensagens a respeito desse tema, sobre aquilo que de alguma maneira rouba a nossa força e tenta nos impedir de viver a vida extraordinária que Deus colocou ao nosso dispor. Nós estamos felizes porque estamos sendo tão abençoados nesse tempo. E eu imagino que você que está participando conosco também tenha aproveitado bastante aquilo que o Senhor está fazendo em nossa vida. Nós temos feito uma leitura devocional desse livro. O objetivo é que todos os dias, cada pessoa leia um capítulo desse livro, medite naquilo que Deus falou e se posicione diante daquilo que tem recebido do Senhor. Se você ainda não está fazendo parte e quer participar conosco, você pode entrar lá no Telegram. A nossa igreja tem um canal no Telegram. Lá você vai encontrar uma cópia desse livro em PDF, você pode usá-la para ler, se preferir pode adquirir o livro e essa é a nossa sugestão, para que você anote, escreva, enfim, passe o seu tempo lendo aquilo que vai te edificar. E também nós temos compartilhado algumas impressões, aquilo que temos aprendido do Senhor, e nós queremos compartilhar com você, queremos dividir com você aquilo que temos recebido do Senhor. E então, diante de tudo isso que nós temos aprendido, lido, estudado, recebido do Senhor, o nosso objetivo nesse mês é descobrir, à luz da palavra de Deus, o que é que rouba a nossa força, o que é que nos impede de viver essa vida que Deus nos propôs, a vida para a qual eu e você fomos criados. Nós lemos na Bíblia, a Bíblia nos ensina, através de inúmeros exemplos de homens e mulheres que viveram uma vida fantástica em Deus, uma vida significativa, que é possível. E às vezes as pessoas se perguntam, isso ainda é possível hoje? Será que podemos viver uma vida tão abençoada como os homens e mulheres do Antigo Testamento, os homens e mulheres da Nova Aliança, os homens e mulheres da Palavra de Deus? Isso também seria para nós? Como é possível viver essa vida? Se é possível, por que não é tão comum ver isso hoje em dia? Por que é que nem sempre nós enxergamos a Bíblia na vida das pessoas? O que é que de fato nos falta para viver e experimentar essas verdades? Eu quero então ler com você o texto de Tiago. Tiago capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Tiago diz assim: gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser um amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, eu te agradeço por essa noite. E eu quero abençoar cada família, cada um dos nossos irmãos e irmãs que nessa hora estão diante do Senhor para cultuá-lo. Que a Tua palavra ministre o nosso coração, que as Tuas verdades falem profundamente em nossa alma, trazendo transformação, trazendo novidade de vida, em nome de Jesus, amém. Irmãos e irmãs, quando lemos no Antigo Testamento, o livro do profeta Oséias, no capítulo 6, versículo 4, o profeta Oséias, ele nos adverte dizendo que o povo de Deus estava sendo destruído, porque faltava a eles o conhecimento de Deus. E a verdade é que esse texto é tão atual hoje em dia, esse texto continua vivo, ele continua sendo a palavra de Deus para mim e para você. O texto diz que o povo do Senhor, a família de Deus, os seus filhos e filhas são destruídos quando falta o conhecimento de Deus. Quando nós abrimos mão de aprender do Senhor,
nós somos destruídos, nós perdemos, nós abrimos mão de uma vida extraordinária nele. E se nós quisermos realmente encontrar as respostas que tanto precisamos, se nós desejamos entender melhor qual é a mensagem que a palavra de Deus está trazendo para nós hoje, no tempo que se chama hoje, nós precisamos entender que conhecer a Deus é o grande segredo da vida e é também o grande objetivo da minha e da sua existência. E ao mesmo tempo, deixar de conhecê-lo, deixar de conhecer a Deus, irá nos levar a um tempo de dor, de sofrimento. Mas quando nós decidimos conhecer a Deus, quando nós conhecemos ao Senhor, então esse conhecimento de Deus muda tudo, muda todas as coisas. A verdade é que conhecer a Jesus é a chave para uma vida poderosa. Se tiver alguém com você aí na sua casa, diga assim: conhecer a Cristo é uma chave poderosa para mudar todas as coisas. Conhecer a Cristo é uma chave espiritual que leva você a viver uma vida poderosa, uma vida extraordinária, uma vida contagiante. O profeta Daniel, no capítulo 11, versículo 32, disse assim: o povo que conhece o seu Deus será forte e fará proezas. O povo que conhece o seu Deus será forte e fará proezas. Eu imagino que os dias que nós vivemos da atualidade são dias de muita luta, de muita dificuldade. Todos nós estamos no mesmo barco, estamos vivendo a mesma situação da pandemia e tudo que a pandemia trouxe, além da enfermidade, das doenças, de toda essa confusão no cenário mundial. Nós temos as crises, em especial a crise econômica pela qual o mundo está passando, a nossa nação, o estado do Paraná, a nossa cidade e os demais lugares de toda essa nação. Agora, o texto de Daniel diz o seguinte: que a nossa força sempre estará em conhecer a Deus. E esse é o segredo que nós não podemos deixar de conhecer. Conhecer a Deus muda tudo, independentemente da época, das eras, independentemente do momento que eu e você estejamos passando. O conhecimento de Deus tem o poder para mudar todas as coisas. Nós vimos na semana passada que um conhecimento íntimo a respeito do Senhor muda tudo. Quando nós decidimos caminhar com Ele, quando nós conhecemos o seu coração, quando nós decidimos viver a Deus num relacionamento tão íntimo como um casamento, a Bíblia diz que nós podemos experimentar assim o melhor da vida, porque nós entendemos e escolhemos viver ao lado de Deus nesse nível. A Bíblia nos mostra que fazer de Deus não apenas o primeiro na nossa vida é o nosso objetivo, mas torná-lo como o único em nosso coração é o grande alvo, é o grande motivo da nossa existência e da nossa caminhada. Nós também vimos que a criptonita nem sempre ela é o pecado propriamente dito, mas de alguma forma nós entendemos que aquilo que nos leva a pecar, aquilo que toma o lugar de Deus em nosso coração, é também o que rouba as nossas forças e acaba nos fazendo pecar, acaba nos tornando fracos o bastante para cairmos no pecado. A criptonita, em outras palavras, pode ser traduzida como o nosso desejo em primeiro lugar. É como quando nós fazemos primeiro a nossa vontade e deixamos o Senhor de lado. É quando nós colocamos a nossa vontade acima do Senhor. E a Bíblia nos ensina que quando isso acontece, eu e você automaticamente abrimos mão do melhor da vida, que é a amizade com Deus. O melhor da vida é a amizade com o Senhor. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Você leu comigo no início do culto, texto de Tiago, capítulo 4, versículo 4. Tiago diz nesse texto que quem é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Preste atenção nisso. O amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Eu acredito que todos nós, sem exceção, nós precisamos de bons amigos. E às vezes, algumas amizades vêm e vão. Inclusive, há pessoas que infelizmente acabam se tornando nossas inimigas, mas não há nada que seja comparado à inimizade com Deus. Não há nada pior na vida humana do que sermos conhecidos como inimigos de Deus. De todas as amizades que nós devemos cultivar, a amizade mais importante é a amizade com Deus. E de todas as pessoas que nós poderemos perder um dia na vida, há uma que nós jamais podemos abrir mão, que é a amizade com o Senhor. A inimizade com Deus é a pior coisa que alguém pode ter em sua vida. Agora, como é que alguém então se torna inimigo de Deus? A Bíblia é clara ao dizer
que todas as vezes que nós desobedecemos a Deus conscientemente e conscientemente abrimos mão da sua palavra, então nós nos tornamos inimigos de Deus. E essa desobediência é exatamente o que me afasta de Deus. A minha desobediência consciente é o que me separa de Deus, a ponto de me tornar seu inimigo. Mas a Bíblia também diz algo bom. A Bíblia diz que Jesus veio para ser uma ponte entre nós, os homens, e Ele mesmo. Jesus é a ponte que nos leva a Deus, que nos religa. Ele é a resposta para o pecado. E como então eu e você podemos lidar com esse efeito que o pecado gera em nossa vida? Como é então que depois de sermos separados do Senhor, nós podemos pensar em nos religar e nos reconectarmos a Ele? Como é que nós podemos aprender a lidar com esses efeitos dessa criptonita espiritual, ou seja, daquilo que rouba a nossa força, daquilo que nos impede a viver aquilo que Deus preparou para nós? A verdade é que eu e você precisamos nos lembrar que esse não é apenas um problema pessoal, não é apenas o seu problema individual, mas esse é um problema coletivo. Nós precisamos olhar assim para nós mesmos. Cada um de nós precisa fazer uma autoavaliação. Nós precisamos ser sinceros em relação ao estado da nossa vida. Mas ao mesmo tempo, nós também precisamos olhar para o corpo de Cristo, para a igreja, para a maneira como eu e você vivemos como igreja. E nós precisamos responder duas perguntas simples. A primeira delas: o que é que em mim, individualmente, está gerando o prazer em Deus? O que é que em mim, individualmente, deixou então de gerar esse prazer em Deus? O que é que em mim desagrada o Senhor? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta: o que é que em nossa vida como igreja não está agradando a Deus? Na nossa postura como igreja, o que é que desagrada ao Senhor? Nós precisamos nesses dias olhar para nós mesmos, mas ao mesmo tempo nós precisamos olhar para o corpo de Cristo. Nós precisamos avaliar a maneira como temos sido igreja diante do Senhor. A Bíblia nos conta no livro de Apocalipse que o próprio Deus irá vomitar uma igreja morna. Para Deus o morno não serve. Jesus diz em Apocalipse que nós seremos quentes ou frios, mas morno não. Não tem como viver meio termo na vida com Deus. Não tem como viver pela metade. Não tem como ser meio crente ou meio desviado. Não tem como ser meio de Deus e meio do mundo. Ou você é, ou você não é do Senhor. E quando nós temos dúvidas a respeito disso, eu e você precisamos então reconhecer que esse é o momento necessário para uma correção imediata. Nós precisamos agir o mais rápido possível. Não dá para continuar caminhando com o coração dividido, com a mente dividida, com os olhos divididos. Não há como continuar vivendo a nossa fé com um pé no mundo e um pé na igreja. A quem nós servimos de fato? A quem é que nós temos adorado dessa maneira? Isso precisa ficar claro através da nossa vida. Não dá para deixar que o errado pareça certo, ou seja certo para nós, e muito menos que o certo se torne algo errado. No nosso tempo, olha só a realidade que eu e você vivemos hoje. Há pessoas que defendem a pedofilia, por exemplo. Há gente que também defende a indústria pornográfica. Há muitos crentes que estão envolvidos com isso. Uma pesquisa recente mostrou que pelo menos 80% dos cristãos têm envolvimento com pornografia. E então, como é que nós podemos viver uma vida relevante diante do Senhor, se nós estamos diretamente envolvidos com aquilo que rouba a nossa força diante do Senhor? Há pessoas, cristãos inclusive, envolvidos com a violência e com tantas outras coisas que nos separam do Senhor. Há hoje, nos nossos dias, minorias que gritam as suas ideologias como se fossem donas de uma verdade absoluta. Os nossos dias estão cheios de trevas. Mas, enfim, qual é o nosso papel como igreja? Como é que nós podemos lutar? Como é que nós podemos combater em nosso meio? Se muitos de nós ainda vivemos em trevas, nesses dias nós vamos precisar saber quem de fato são as ovelhas de Cristo e as que não são do Senhor. Nós precisamos saber quem são do Senhor e quem não é. No Antigo Testamento, a Bíblia mostra para nós que todas as vezes que Israel se afastava de Deus, os livros de Juízes, Reis e Crônicas são muito claros a respeito disso.
A Bíblia diz que todas as vezes que a nação se afastava do Senhor, a nação inteira se tornava uma nação fraca, pobre, e acabava sendo conquistada pelos inimigos. Se deixavam vencer por causa do pecado, eram conquistadas e se tornavam um povo derrotado, um povo oprimido. Mas a Bíblia também mostra que todas as vezes que o povo se voltava para o Senhor, voltavam a ser uma nação forte, uma nação poderosa. Qual era o problema deles? A Bíblia dá um nome para essa criptonita. A Bíblia chama esse pecado, ou essa luta, esse problema de idolatria. Sempre trocavam o Deus verdadeiro por deuses falsos. Pense comigo, a idolatria nem sempre tem a ver com as imagens, com as esculturas, etc. A idolatria tem a ver com tudo aquilo que toma o lugar de Deus em nosso coração. Todas as vezes que alguma coisa ou alguém toma o lugar de Deus dentro do nosso coração, isso é idolatria. Todas as vezes que nós preferimos qualquer outra coisa dessa vida que não seja Deus, nós idolatramos. E a idolatria é pecado contra o Senhor. Todas as vezes que a nossa vontade pessoal se sobressai à vontade de Deus, nós idolatramos, damos o lugar de Deus a outros deuses. E idolatria, meu irmão, minha irmã, não é algo só do antigo Israel. Idolatria não era um pecado só do Antigo Testamento. Idolatria é coisa da igreja atual. Idolatria é um pecado que tem nos enfraquecido hoje. Todas as vezes que nós escolhemos a amizade do mundo, nós nos tornamos automaticamente inimigos de Deus. E então, nós cometemos a idolatria espiritual. É o que Tiago diz no capítulo 4, versículo 4. Isso quer dizer, em outras palavras, que nós chegamos num tempo que é necessário um arrependimento genuíno, um arrependimento verdadeiro. O tempo que eu e você vivemos é ao mesmo tempo um chamado para arrependimento. Os dias que nós estamos encarando são, na verdade, nós devemos olhar dessa maneira, um chamado de Deus por uma postura de arrependimento. Aliás, o arrependimento é a síntese, a essência de toda a palavra de Deus, de todo o Evangelho de Cristo. Talvez essas sejam palavras duras e pesadas, mas elas são extremamente necessárias, porque o arrependimento é o caminho que me leva a Deus. A criptonita não é apenas um pecado que o crente comete, mas é um pecado aceito, é um pecado que nós incorporamos, é algo que nós decidimos tornar parte da nossa vida, é algo que nós amamos além do Senhor. É quando um crente conscientemente se entrega para o pecado. É quando você diz assim: eu sei que estou errado, mas eu não quero nem saber, eu vou continuar nesse lamaçal. Não é apenas um acidente, é um estilo de vida. A criptonite espiritual não é um deslize, é uma escolha consciente. Não é apenas uma ocasião, não é algo que acontece esporadicamente. É uma prática diária, um vício que tem destruído a sua vida. E tudo isso aponta para um único grande ídolo: nós mesmos. Por exemplo, Adão e Eva, lá no início de tudo, livro de Gênesis, desobedeceram a Deus conscientemente. Não foi um erro, foi uma escolha. Eles sabiam que deveriam fazer, mas não fizeram. Acã, vimos na semana passada, no livro de Josué, Acã sabia que não deveria pegar nada dos despojos de guerra. O Senhor Deus havia pedido tudo para ele, mas Acã desobedece. Ele toma algo para si, ele cobiça uma capa babilônica, um pouco de ouro e prata, e ele esconde esses objetos dentro da sua tenda. O rei Davi, por exemplo, o rei Davi havia recebido uma ordem clara do Senhor, mas desobedeceu a Deus. Ele escolheu desobedecer a Deus, porque o que ele de fato queria era ganhar fama perante o seu exército. E então, o que Saul tenta fazer é obedecer a Deus parcialmente. Aliás, esse é o seu argumento, que no fim não deixou de ser uma grande desobediência e pura arrogância. E nós aprendemos com esses 3 exemplos que ou nós escolheremos Deus e a sua vontade todos os dias, ou nós escolheremos a nós mesmos e a nossa vontade. Quando o Senhor Deus ministrou o coração de Caim no incidente com Abel, no assassinato do seu irmão Abel,
Deus havia dito a Caim, em Gênesis 4, versículo 7, Deus disse assim: o pecado o ameaça à porta, ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Olha o que Deus está dizendo, que é a nossa obrigação dominar o pecado em nossa vida. Deus estava dizendo, em outras palavras: Caim, o pecado quer devorar você, o pecado deseja destruir a sua vida, mas é você que escolhe abrir a porta para ele ou não. É você quem decide fechar a porta para o pecado. Você deve dominá-lo. É isso que Deus está chamando eu e você para viver. O pecado é sim um inimigo poderoso, ele é um inimigo sedutor, mas acima de tudo o pecado é nosso inimigo. E nós o dominamos através da obediência à palavra de Deus. Você tem poder e autoridade para dominar o pecado, quando você primeiro escolhe agradar a Deus, obedecendo a sua palavra. A obediência genuína fecha a porta para o desejo pelo pecado. Algumas pessoas dizem assim: mas quando eu vi, já fiz, foi mais forte do que eu. Então, se você não sabe como vencer o pecado, comece a obedecer a Deus, comece a tornar a palavra de Deus a primeira opção da sua vida. O que vai ajudá-lo a vencer o desejo pelo pecado é uma obediência total ao Senhor e à sua palavra. Mas será que seria então possível obedecer a Deus e não ser mais dominado pelo pecado? Seria possível resistir a esse poder terrível que o pecado tem e nunca mais ser dominado por ele? A Bíblia diz que sim. A Bíblia diz que através da graça de Deus isso se torna uma verdade. Leia comigo Hebreus 12, versículo 28. A Bíblia nos ensina em Hebreus 12, 28 o seguinte: por isso, recebendo nós um reino inabalável, olha o que a Bíblia diz agora: retenhamos a graça, retenhamos, tomemos posse da graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Olha o que o texto diz: como é que nós podemos servir a Deus de uma maneira agradável? Pela graça de Deus. É a graça de Deus que me capacita. Nós vencemos o pecado porque nós temos o Espírito de Deus em nós, e é Ele quem derrama graça em nossa vida, é Ele quem derrama autoridade sobre nós. E é importante que você também entenda que a graça não é uma ferramenta qualquer para você apenas ter uma desculpa para pecar. Pelo contrário, a graça é uma capacitação sobrenatural que vem do alto para eu e você cumprir a vontade de Deus em nossa vida. É pela graça que nós nos tornamos livres do pecado. É através da graça de Deus que eu e você temos autoridade para dizer não ao pecado. Mas hoje em dia há uma interpretação errada, muito equivocada da graça de Deus. E esse erro tem levado muitas pessoas a olharem para a lei de Deus como um peso. Há muita gente tentando separar a palavra de Deus em duas, o que não é mais a palavra e o que ainda é. Há muita gente dizendo que a graça me permite viver como eu bem entender, porque Deus me ama e Ele me perdoa. Mas a graça não é bem assim, pelo menos não a graça bíblica. Não a graça do Evangelho verdadeiro de Cristo. A Bíblia diz que é pela graça de Cristo que a lei do Senhor se torna um prazer sobre a nossa vida. É através da graça que eu e você podemos viver uma vida agradável ao Senhor. O próprio Jesus disse em Mateus 11, 29: tomem sobre vocês o meu jugo, que é manso e suave. Deus está dizendo: me obedecer pode ser algo prazeroso. Obedecer a minha palavra pode mudar a vida de vocês de uma maneira suave, mansa e tranquila. No Salmo 40, versículo 8, o salmista disse assim: tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Olha o que o salmista está dizendo. Era um peso obedecer? Não. Era uma obrigação? De jeito nenhum. Ele está dizendo: eu tenho prazer, eu tenho alegria. E é isso que eu e você precisamos viver, ou buscar viver. É isso que eu e você precisamos pedir para Deus nessa noite: Senhor, eu quero obedecê-lo, não mais por obrigação, não por peso, não por falta de opção, não por medo, mas eu quero que esse seja o meu prazer, eu quero que essa seja a minha alegria. Salmo 1, versículo 2 diz que o nosso prazer precisa estar na lei do Senhor, e nela meditar dia e noite.
Tudo isso é uma questão do nosso coração. Perceba como isso é uma questão do coração. Primeiro exemplo, para ajudá-lo a entender essa questão do coração, é o exemplo de Davi. A Bíblia diz que Davi desejou o tempo inteiro, de uma maneira muito apaixonada, fazer a vontade de Deus. E foi por esse motivo que no seu reinado não houve idolatria, em momento algum. A Bíblia nos conta que Davi não perdeu uma guerra sequer durante o seu reinado. E foi por esse motivo que Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus. Mas mesmo assim, a Bíblia conta que Davi cometeu pecados terríveis. 2 deles em especial eu quero lembrá-lo. Davi cometeu adultério e Davi cometeu assassinato. Pastor, como alguém assim pode ser conhecido como um homem segundo o coração de Deus? É simples, pela maneira como ele lidou diante de Deus. Ao ser confrontado pelo Senhor, a Bíblia diz que Davi assume todos os seus erros, ele assume a sua responsabilidade diante do Senhor, porque o seu coração era quebrantado. Ao ser exposto pelo pecado que havia cometido, Davi é transparente, e ele paga o preço necessário para corrigir os seus erros diante do Senhor. Mas há um segundo exemplo de alguém que resolve fazer o oposto. O exemplo de um homem chamado Balaão. A Bíblia nos conta no livro de Juízes que Balaão era um profeta. E esse homem deveria, como profeta, ter o seu coração 100% voltado para Deus. Mas Balaão guardava no seu íntimo um espírito de cobiça. Os seus desejos eram contrários à vontade de Deus. Balaão aparentava ser um homem obediente ao Senhor, mas a Bíblia diz que ele acabou sendo seduzido pelas ofertas que o inimigo havia colocado diante dele. E olha que coisa, mesmo Balaão sabendo qual era a vontade de Deus, a Bíblia diz que ele insistiu com Deus, querendo o contrário. Balaão insistiu com o Senhor o tempo todo. E claro, Deus, não tolerando mais aquela insistência, ele acabou dizendo: vai, Balaão, faça-se conforme a sua vontade, que seja feito, Balaão, aquilo que você está me pedindo. Preste atenção, essa é a pior coisa que nós podemos ouvir de Deus, um dia qualquer em nossa vida. A pior coisa que eu e você podemos ouvir de Deus em algum momento da vida, é Deus dizer assim: faça-se conforme a sua vontade. Porque o que abençoa a nossa vida não é a nossa vontade, mas a vontade de Deus. E nós vemos na história de Balaão, que a muita insistência de Balaão num erro, levou a viver uma vida de destruição, de pecado. Quando Deus se cansa da nossa insistência, dos nossos erros, a Bíblia mostra na história de Balaão, que então Deus ele deixa que os nossos desejos errados comecem a ir em nossa direção e comecem a ser bem-sucedidos. Balaão começa a ter sucesso no erro, e esse é exatamente o coração da idolatria. O coração da idolatria é colocar de lado aquilo que Deus nos revela com muita clareza, a fim de satisfazer desejos e anseios contrários ao caminho dele. Veja o alerta que Deus faz. Em Ezequiel 12, versículos 2 e 3, a Bíblia diz assim: veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, estes homens levantaram seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Olha o alerta de Deus. Deus está dizendo: a idolatria está no coração, a idolatria nasce dentro de nós, não tem a ver com as coisas. A idolatria é desobedecer ao que Deus revelou claramente e continuar insistindo nisso. A idolatria é esse pecado de teimosia, de insistência contrária à vontade de Deus. Quanta gente nos nossos dias, quantos crentes, quantos homens e mulheres que conhecem a verdade do Evangelho, que conhecem a palavra de Deus, e mesmo assim insistem em viver relacionamentos com outras pessoas que não temem a Deus, que não levam a sério. Quanta gente insiste ainda em tipo de relacionamento que o próprio Deus já rejeitou, e então colhem amargamente por suas escolhas, as consequências das suas escolhas erradas. Quanta gente sabe que Deus havia abençoado seu casamento, seu matrimônio, mas então, por desobediência,
por um espírito de aventura pecaminosa, resolve insistir em divórcio e até mesmo um novo casamento, mesmo sabendo que isso é uma teimosia deliberada contra o Senhor, e acabam pagando caro por isso, a família paga por isso, o mundo paga caro por isso, por causa do nosso capricho, da nossa idolatria, da nossa desobediência declarada ao Senhor. Será que a igreja de hoje está abrindo mão da santidade bíblica em nome de uma graça que a Bíblia nunca ensinou? Será que a nossa geração poderia continuar chamando de santa aquelas coisas que Deus chamou de pecado na sua palavra? Será que nós vamos poder hoje chamar de luz aquilo que Deus já chamou de trevas? Ao invés de nos conformarmos à imagem e semelhança de Deus, será que nós estamos criando um Deus à nossa imagem e semelhança? Será que nós estamos hoje criando um Jesus legal, que não confronta os caminhos errados da nossa cultura, do nosso tempo? Um Jesus camaleão, um Jesus falsificado, sem poder, que não cura, que não transforma as pessoas, que precisa aceitá-las como elas são, sem transformação, sem arrependimento, sem renúncia? Sabe o que nós precisamos? O que nós precisamos nesses dias é de arrependimento. O que a igreja precisa é de arrependimento. O que o mundo precisa é de arrependimento. O apóstolo Paulo, responsável por escrever quase 2/3 do Novo Testamento, nem sempre tinha palavras agradáveis. Nenhum pregador da Bíblia relevante, nenhum pregador da palavra do Senhor tinha apenas palavras agradáveis. Em Atos 20 e 21 a Bíblia diz assim: vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas eu ensinei tudo publicamente de casa em casa. Olha o que Paulo está dizendo: testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus em arrependimento e em fé no nosso Senhor Jesus. Paulo está dizendo: o resumo da minha mensagem foi essa: você precisa de arrependimento. Arrependimento não é opcional na vida cristã, meu irmão, minha irmã. Na vida cristã, o arrependimento é obrigatório. Aliás, o arrependimento é a porta de entrada. Não há outro caminho para um relacionamento com Deus, a não ser através do arrependimento. A mensagem de João Batista, o precursor de Jesus, aquele que veio para preparar o caminho para o Senhor, a sua mensagem era muito simples. Mateus 3, versículo 2 diz assim: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. O próprio Jesus, em Mateus 4, versículo 17, disse a mesma coisa. O próprio Jesus repetiu a mensagem de João Batista. Nós lemos em Lucas 5:32, Jesus dizendo assim: eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. E também em Lucas 13, Jesus disse: se não se arrependerem, todos vocês perecerão. Se vocês não conhecerem o arrependimento, vocês não conhecerão a Deus. O apóstolo Pedro, no seu primeiro sermão após o Pentecostes, ministrou uma mensagem de extrema importância. Em Atos 2:38 nós lemos a mensagem de Pedro, e o resumo, a síntese de sua mensagem é: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Sabe qual é o resumo da mensagem? Não há salvação sem arrependimento do pecado. Não há como conhecer a Deus sem abandonar a velha vida. Não há como entrar na vida com o Senhor sem deixar a velha vida para trás. Ninguém pode se casar com Jesus enquanto ainda estiver num relacionamento com o mundo. Se você é amigo de Deus, não há como ser amigo do mundo. E se você decidiu ser amigo do mundo, você não tem o direito de se tornar um amigo de Deus. Você precisa romper com a velha vida para conhecer o novo de Deus. É o que a Bíblia diz. Agora olha a boa notícia. Quando lemos a palavra, nós descobrimos sempre novidades ainda melhores. Em Atos 17:30, olha o que o Evangelho do Senhor diz. A Bíblia diz que no passado, Deus não levou em conta a nossa ignorância. O fato de você não conhecer essa verdade, Deus a desconsiderou. Mas a Bíblia diz assim: mas agora que temos conhecimento da verdade, agora que sabemos o que a Bíblia espera de nós, agora que conhecemos a mensagem de salvação, o que Deus espera de todos, em todo lugar, é que se arrependam. O que Deus espera de nós é que eu e você deixe o pecado, deixe a velha vida para trás.
Os nossos erros da ignorância Ele não vai considerar. Mas agora que temos conhecimento, Ele sim vai cobrar isso de nós. E o que Ele espera de mim e de você é que eu e você deixe a velha vida para trás. O que é esse arrependimento que Deus pede de nós? O que é esse arrependimento do qual a Bíblia fala? Nós traduzimos de uma maneira simples arrependimento como mudança de mente, uma expressão do grego, da palavra metanoia. Mas é mais do que isso. Arrependimento não é só quando a minha mente muda, mas é uma transformação de toda a minha vida, de toda a minha personalidade. É uma mudança completa do meu comportamento. É uma mudança no mais profundo do meu ser, de quem eu de fato sou. Eu preciso de um toque do Senhor no mais profundo do meu coração, da minha alma, dos meus pensamentos. É algo que vai muito além da mente, porque também toca o meu coração. E se é do coração que vem os maus pensamentos e desígnios, é lá, exatamente lá no mais profundo do meu e do seu coração, que Deus precisa tocar com a sua glória. Eu e você precisamos nesse tempo clamar por um toque da glória de Deus do mais profundo da nossa alma e do nosso coração. Nós precisamos clamar ao Senhor para que transforme os nossos desejos, mudando toda a nossa essência. Senão, meu irmão, minha irmã, eu e você estaremos perdidos diante dEle. A Bíblia diz que há uma diferença enorme entre alguém que se arrependeu de quem não se arrependeu. E a diferença é que quem de fato se arrependeu da sua velha vida, alguém que de fato abandonou os seus pecados, deixou tudo isso no passado, essa pessoa de fato se lançou diante de Deus e aprendeu a experimentar o que Deus tem de melhor para ela. Quem não se arrependeu, a pessoa que não abriu mão da velha vida, a pessoa que está ainda vivendo sem arrependimento, é a pessoa que faz o que ela mesma escolhe. Quem ainda não se arrependeu sabe o que é melhor para si mesmo, faz o que acredita ser o certo. Mas o verdadeiro crente é aquele que escolheu o que Deus diz, é aquele que diz para si mesmo que o que Deus escolhe e diz é o que é bom, é o que é certo e o que é melhor para si mesmo. Nós temos o exemplo de Judas, um dos discípulos de Jesus. A Bíblia fala que Jesus chamou cada um dos 12 para andar consigo. Judas era um desses homens. Judas precisou deixar tudo para trás para seguir a Jesus. Você já pensou nisso? Judas precisou deixar a velha vida. Judas viu os milagres acontecerem. Judas viu a vida de Jesus acontecer. Mas no fim, a Bíblia fala que Judas trai o Senhor e Judas o entrega para ser morto. E depois, Judas sentiu tanto remorso a ponto de se suicidar, a ponto de tirar a própria vida, tamanho remorso pelos seus atos. O apóstolo Paulo explica isso em 2 Coríntios 7:10, dizendo que a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. A tristeza do mundo é remorso. A tristeza do mundo que produz morte é o que Judas sentiu, é o que Judas experimentou quando traiu Jesus. O arrependimento bíblico não tem nada a ver com o que Judas experimentou naquele dia. Não é um remorso quando eu sou confrontado, não é um simples constrangimento. O arrependimento bíblico é quando eu e você temos uma mudança nas nossas atitudes. O arrependimento bíblico é quando nós decidimos voluntariamente experimentar um novo caminho para a nossa vida. O rei Saul não obedeceu claramente a Deus. Quando Deus disse que ele deveria matar o rei e todos os animais da nação inimiga, a história nos conta, no livro de Samuel, que o rei Saul resolve desobedecer a Deus. Ele resolve poupar o rei e ele resolve poupar alguns animais. O que Saul faz denuncia o que de fato estava acontecendo dentro de seu coração. Saul diz para Samuel, o profeta diz: por favor, Samuel, me honre perante os meus subordinados, honre a minha vida diante dos meus soldados. O foco da tristeza de Saul quando é pego em pecado não é ter desagradado a Deus,
A sua preocupação foi porque ele foi descoberto num erro. E ele poderia cair em descrédito diante das pessoas. Agora Davi, por outro lado, Davi é diferente. Davi havia cometido pecados terríveis. Davi havia adulterado. Davi havia mandado matar. Davi havia assassinado Urias. Davi cometeu um pecado muito pior do que o de Saul. Mas quando o profeta Natã o confronta, a Bíblia mostra que Davi de fato se arrepende diante do Senhor. Não por aquilo que as pessoas pensariam a seu respeito, mas porque o foco da sua tristeza estava de fato em Deus e não nele mesmo. A sua imagem, o seu nome é o que menos importa. O que importa agora é o que Deus pensaria. A tristeza, quando vem de Deus, ela coloca o foco da nossa vida na mudança. E é essa tristeza que gera um verdadeiro arrependimento. Para nós encerrarmos, eu acredito que o que Deus deseja nesses dias é trazer para nós um grande avivamento. Deus deseja trazer um grande avivamento em nosso tempo. Mas como é que Ele fará isso? Depende sim de como o nosso coração estiver diante dEle. Vai depender de como eu e você vamos nos colocar diante do Senhor. Saul fez a escolha de viver do seu jeito, e isso foi mortal. Nós não precisamos cometer o mesmo erro. É por isso que nessa noite eu quero convidar você a pedir a Deus para que mostre em sua vida e em nossa vida como igreja o que precisa mudar. Peça hoje para o Senhor uma verdadeira revelação da nossa criptonita. Diga a Deus, o que é que tem roubado a minha força? O que é que de fato tem me enfraquecido? Mostre para mim, Senhor, o que eu de fato preciso mudar. E eu quero desafiar você nessa noite a fazer um firme compromisso com o Senhor. Compromisso de não mais entristecer o Espírito Santo, mas de honrá-lo acima de tudo. Quando Acã escondeu aquela capa na sua tenda, quando Acã resolveu esconder ali um pouquinho de ouro e prata, a Bíblia diz que a glória de Deus, ela não deixou só a vida de Acã. A glória de Deus deixou toda a nação de Israel. Quando eu e você pecamos contra o Senhor, nós não pagamos o preço sozinho. O corpo sofre. Nós lemos em 1 Coríntios 12 que quando um membro sofre, todo o corpo sofre juntamente com ele. Chegou a hora de mim, a minha hora e a sua hora, de nós, de cada um de nós, deixarmos no altar tudo aquilo que nós temos escondido do Senhor. Todos aqueles pecados que nós temos escondido na nossa tenda, toda a sujeira que eu e você temos varrido para debaixo do tapete, tudo aquilo que nós estamos ocultando, achando que não teria problema, aquilo que não traria prejuízo para a nossa família, para os nossos filhos, para os nossos pais, para o nosso casamento, para a sociedade, para o corpo de Cristo. É tempo, meu irmão, minha irmã, de nós deixarmos os nossos ídolos. É tempo de nós entregarmos toda a nossa criptonita no altar. Chega de criptonita, chega de pecado. É tempo de buscar a glória de Deus. É tempo de abrir o nosso coração e dizer, Senhor, derrame a Tua glória. É tempo de clamar a Deus pelo perdão por nossos pecados. Os nossos pecados individuais e os nossos pecados coletivos. Os nossos pecados como igreja. Chega de criptonita. Nós precisamos urgentemente de um conserto individual e coletivo. Nós precisamos de restauração. Nós precisamos de uma nova vida. Feche os seus olhos. Pai amado, nessa noite nós colocamos a nossa vida como igreja diante do Senhor. E nós reconhecemos diante do Senhor o quanto nós precisamos de uma nova vida, de uma nova história, de um novo tempo diante do Senhor. Nós reconhecemos que há muitos pecados, há muita coisa que tem sido como uma criptonita espiritual em nossa vida, tem roubado a nossa força, tem roubado o nosso potencial de ser e de viver aquilo que o Senhor planejou para nós. Nessa noite nós abrimos o nosso coração e nós te pedimos, vem Senhor Jesus, revela em nossa vida tudo que precisa ser deixado para trás, tudo aquilo que precisamos abrir mão. Nós abençoamos as nossas famílias, abençoamos, Jesus, nessa noite os nossos lares, abençoamos, Senhor, cada homem e mulher. Nós oramos também, Senhor, pela pandemia, nós clamamos também por um novo tempo do Senhor,
Pai amado, também estamos nesse projeto de oração de 14 dias de jejum e oração pela nação brasileira. E nós intercedemos agora pela regressão da pandemia no Brasil. Nós clamamos por uma intervenção do céu sobre a nossa nação. Oramos, Senhor, para que a igreja do Senhor se levante nesse tempo, para orar, para interceder, para trazer mudanças significativas no cenário atual. Nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor trará respostas. Nós te agradecemos porque a tua mão poderosa já está agindo em nós. A tua mão poderosa está estendida sobre a nossa vida, sobre os nossos lares, sobre a nossa nação. Muda todas as coisas. Nós abençoamos o teu povo nessa noite. Abençoamos a tua igreja. Abençoamos as nossas famílias. Senhor, eu profetizo sobre o teu povo uma semana poderosa e abençoada. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Para a gente encerrar, quero te lembrar de alguns avisos. O primeiro deles, como eu já falei, que nós estamos juntos como corpo de Cristo, jejuando pela nação brasileira desde segunda-feira. E a gente continua essa semana, são 14 dias de jejum. Por isso eu quero te convidar, te incentivar, te desafiar. Se você ainda não tem feito esse jejum conosco, a fazer esse jejum. Você pode estipular o jejum que você deseja fazer e orar nesse tempo para que Deus realmente intervenha diante de nós. Eu também quero te lembrar que você pode fazer as suas ofertas durante a sua semana, através do QR Code que nós estamos apresentando aí na sua tela. E também a gente tem uma novidade, agora a gente também tem o QR Code do Pix, então fica tudo mais fácil para você. Se você não consegue fazer isso através do seu celular, você pode vir aqui na igreja, a gente marca um horário para te receber, para que você possa ofertar, dizimar, primiciar. Eu também quero te lembrar que nós estamos juntos no relógio de oração e a maioria das pessoas, líderes aqui, membros, tem escolhido meia hora por dia para orar, e você também pode escolher. Se você deseja receber a lista com os nossos horários, a gente pode te enviar, é só nos mandar uma mensagem. Também quero te falar que se você tem um pedido de oração, alguma necessidade específica, você pode nos enviar, nós desejamos orar por você. E se você está aí e não participa de uma célula, também nos mande uma mensagem, a gente deseja te conhecer. As células continuam de forma online também. Boa semana, que Deus te abençoe muito.